pra vocês. Peço desculpas aí, porque a gente demorou um pouquinho pra entrar hoje. A gente teve um atraso aqui de 17 minutinhos, mas estamos aí, estamos online. E estamos com a Helena. Fala, Helena, tudo bem? Tudo joinha. E aí? Tudo joinha. Vamos que vamos. Mais um programa. Pra hoje. Hoje tem conteúdo legal, hein? Hoje tem. Dominação da mente. Hoje a Helena vai continuar falando com a gente sobre dominação da mente. É isso aí. E vamos ter um conteúdo de política aí com o pessoal da Frente Conservadora. Não chegaram ainda, já eles estão aí. Trânsito. Pois é. E vem novidade por aí, viu, pessoal? Peço que vocês fiquem ligados no nosso Instagram. O @quemfalouinsta. Tudo minúsculo, tudo junto, pode acessar lá, você vai encontrar a gente. E por lá, nessa semana vai rolar algumas pesquisas para saber o que vocês querem ouvir, para saber quem vocês querem ver de convidado, que tipo de conteúdo vocês querem que a gente traga para vocês, porque vocês são o foco disso aqui, né? Enfim. Helena, quanto à parte que você estava falando para a gente do... Como dominar a mente? Isso, do domínio da mente. Ali foi a nossa introdução, mas o que dá para saber que a gente vai ter hoje? Só uma préviazinha assim. Hoje eu vou explicar como é que o pensamento funciona, como é que ele nasce e o estrago que ele pode fazer. O estrago que ele faz, legal. É isso aí. Vamos começar hoje passando umas notícias que é interessante. Notícias gerais, né, da nossa semana. Por exemplo, você viu que o passaporte brasileiro subiu para 19º lugar dos passaportes mundiais. Esse cálculo é feito a partir da quantidade de países onde a pessoa que tem o passaporte pode acessar. E nessa semana a gente chegou em 19º lugar, saindo do 20º. Estava no 20º até o mês passado. E, bom, é interessante para o pessoal que viaja bastante, né? Sim, é interessante mesmo. Outra coisa, Lula oficialmente candidato a presidente pelo PT, né? Com Alckmin vice-presidente. Isso a gente já sabia, né? Mas saiu oficial hoje. Bom, falando em notícia, eu vou falar um negócio aqui que me deixou triste pra caramba. Essa semana? Acho que foi hoje ou ontem. Você viu o caso daquele anestesista lá que violentava as mulheres em trabalho de parto? Não. Não? Nossa, vocês não estão cara. sabendo? A mulherada em trabalho de parto, ele era o anestesista, então ele subia lá um pano, cara. E enquanto elas estavam fazendo a cesárea, ele estava fazendo sexo oral com elas, sedavam elas, que horror, sedava elas e pois é. Mas isso aí não é o pior de tudo, não. Eu achei que isso era ruim. Não, tem pior sim. Parece, há uma possibilidade dele ser inocentado e as enfermeiras que gravaram e que denunciaram ele serem processadas. Porque a gravação foi legal. Elas gravaram para poder provar, obviamente, né? Chamaram a polícia, só que agora isso pode ser revertido. Eu não acredito que vai acontecer, tá? Mas esse negócio está correndo aí na mídia. E se acontecer mesmo, gente... Tomara que esse cara seja pego. Aí eu vou comprar uma briga. Não, ele já foi pego, já. As enfermeiras filmaram para poder provar. E pegaram ele fazendo no ato. Aí então a polícia entrou e levou ele preso. Mas aí é que tá, né? Como a gravação foi... Eles estão dizendo que a gravação foi ilegal, pode ser que reverta a situação e ele vire vítima e as enfermeiras que o denunciaram sejam processadas. Se isso acontecer, gente, eu vou comprar uma briga. Vocês não têm noção. Com certeza. Boa noite, Newton Júnior. Beleza, Newton? Obrigado aí por estar participando com a gente. Outra novidade interessante do nosso programa, a partir do próximo episódio, vamos entrar com alguns músicos aí. Show de bola. Temos a que MC tipo de Beca no próximo episódio. O próximo episódio vai ser sobre funk. Tem um pessoal... Não só... Você não gosta, né, Helena? Fala. Quando fala em funk, a gente... Não, pior que eu gosto da batida. Então você gosta. Não gosto porque funk só faz apologia à droga, violência. Mas nem todos, viu? Esse, por exemplo, esse convidado que a gente vai receber... Mas eu gosto da batida. Eu gosto da batida. É divertido, né? Lembra macumba, né? E a batidinha da macumba também gosto bastante. Também gosto por isso. Eu gosto. Quando tem
macumba que legal. Começa aquele tum. Agrada, né? Aí quando eu vejo, meu corpo tá indo lá sozinho, eu falei, opa, segura aí, senão vai baixar. Pessoal, falando em música, você aí que tá assistindo, você também que é músico, é artista, você pode contribuir com a gente ou mesmo impulsionar aí o seu alcance, mostrando pra gente o conteúdo que você produz, seja música, seja arte, e a gente compartilha aqui as nossas ideias. Por exemplo, eu também sou artista, eu sou guitarrista, então vamos supor que eu não fosse apresentador e fosse alguém assistindo, ia ser interessante ter... Você podia trazer a guitarra aí um dia e dar uma palhinha aí pro pessoal. Trago então, por isso que Murilo, convida o pessoal que é músico aí, que tá de repente vir aqui dar uma entrevista, dar uma palhinha, então, exatamente, mostrar pra gente, a MC Beca vai ser a primeira? Vai vir no próximo episódio. Legal. E eu vou colocar no Instagram um post sobre ela. Fiquem ligados no Instagram, porque é bem importante. A gente sempre dá uma prévia de quais vão ser os assuntos do episódio, quais serão os convidados do próximo episódio lá pelo Instagram. Toda segunda-feira tem esse post, nas terças e quartas também. E na próxima segunda-feira já saiu o post da MC Beca. Ela vai vir com um produtor musical, bem renomado também, e não vou falar o nome dele agora porque é surpresa. Mas bem, pessoal, vai ser interessante, vai ser bem legal, o pessoal que gosta de funk presente aí. E além disso, conteúdo de games, tenho feito uma pesquisa de campo, muito pessoal que assiste a gente fissurado assim em jogo, troquei uma ideia com todo mundo e vamos trazer um conteúdo sobre games, também vai ser discutido no Instagram, vamos ter várias enquetes lá, onde a gente pode organizar isso, e a princípio a gente vai trazer os assuntos mais calientes do mundo dos games, principalmente na área de esports, Rainbow Six, Counter-Strike, Valorant, todos esses joguinhos aí, a gente vai cobrir essa matéria, beleza? E, bom, vocês Murilo, decidem. Uma novidadezinha aí, ó. Novidade? Não sei se é... Bom, é sempre triste, né, para a família que fica. Você lembra daquela advogada Georgina de Freitas? Aquela advogada, a maior fraudadora da Previdência? Sim, aquela que deu uma briga do caramba. Né? Morreu ontem. Faleceu? Faleceu ontem em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela estava internada, sofreu um acidente de carro em dezembro de 2021 e ontem faleceu. Nossa, desde 2021. Né? O INSS... Entendi. Foi fraudado e agora já nossos pêsames aí para a família, né? Porque o prejuízo... Realmente. A pessoa falecer não significa que o que ela fez de ruim foi apagado. Isso. Mas enfim. Isso aí. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Os nomes deles e os endereços estão passando aqui embaixo. Pessoal, com a Acrinil, que a gente tem a nossa primeira parceria, a gente diria, né? Pessoal, a Acrinil, eles produzem... Material de escritório, aquelas coisas, cadernos, pranchetas. Prancheta, porta-lápis, e eles têm um produto super legal. Sem esquecer, hein, gente, em breve a gente vai começar a ter sorteio, eles vão presentear aí os nossos... era justamente a próxima vez, isso aí. Ó, no Instagram vocês também tem vão escolher o prêmio do sorteio. Mas muito legal. Isso é legal. A Acrinil, vocês conseguem encontrar eles em www.acrinil.com.br, pessoal. É tudo minúsculo, óbvio, porque é um website, né, Murilo? Segundo patrocinador nosso é o Pierê Bar e Cozinha, Rua dos Pinheiros 953. Lá lá. Muito bom. E tem umas novidades lá que você não acha em lugar nenhum. Tem coisa nova lá? Tem coisa nova lá. Faz um tempinho que eu não vou lá, deve estar legal lá. Aliás, a gente podia até dar um pulinho lá, fazer uma gravação com o pessoal lá. O que você acha? Sim, a gente pode marcar depois. Aí, de repente, sabe o que a gente faz? A gente sorteia aí um cupom para algum espectador para ir gravar com a gente lá no Bar Pierê. O que você acha? Nossa, ia ser incrível. É legal? Vai ser bem legal. E aí, galera, vocês topam? Não perde o programa aí que a gente vai dar a senha aí no programa, hein? Opa, ó o Ed falando nos comentários. Trânsito, galera, estamos chegando. Beleza, Ed, estamos te esperando. Valeu, viu? Vamos agradecer também a Infinito, assessoria fiscal, empresarial e documental. 11 97786 2259. 11 97786 2259. Pessoal da Infinito, você que está precisando resolver seus pepinos aí. Que tem empresa regular, tem dívidas. Pode procurar Infinito, que os caras são bons. O pessoal manda bem pra caramba. Helena,
me explica esse negócio de dominação mental. Eu tô curioso por causa disso, porque desde o último episódio você disse que a gente deu várias ideias assim do que provavelmente é isso tudo. A gente teve várias teorias de como funciona isso tudo. É que eu não tô entendendo mais. A gente falou várias quadros. coisas. Oi? Os quadros eu não tô entendendo mais. De boa. E aí, enfim, o Vlad estava presente, ele deu a ideia dele sobre, eu estava presente, eu dei minha ideia sobre, e até o Ed também. E aí, todas as vezes, eu achei interessante porque você falou o seguinte, é bem por aí, só que não é isso. Tem alguma coisa. Vamos lá, tem alguma coisa depois. Vamos começar. Fala comigo. Vamos lá. Pô, eu posso fazer incrível, isso. hein? Já pensou? Vocês gostariam de ver, pessoal? Uma pessoa sendo hipnotizada ao vivo e a cores? Posso fazer, maneiro. sim. Bom, vamos lá então? Vamos lá, dá o papo pra gente. Porque assim, eu fiquei bem curioso, porque tipo, a gente deu várias tentativas de explicar, e falou, é por aí, mas não é isso. Deve ser um mistério muito louco. Um mistério muito legal. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês, pessoal. Eu tenho 2 quadros no programa, um é de comportamento e o outro é de empreendedorismo. Tá? O de empreendedorismo a gente não começou ainda, porque eu estou selecionando um material bem bacana. Eu acho que no próximo programa, diretor, a gente já entra com ele. Nós vamos falar sobre o MEI caminhoneiro. E tem vários MEI caminhoneiro? MEI caminhoneiro. O MEI, vocês sabem o que é, né? Sim, o microempreendedor individual, que pode faturar até 81 mil, não precisa de contador, eles não pagam um monte de imposto, a taxa é fixa. E agora, novinho, saindo do forno, MEI caminhoneiro, é um limite diferente, é muito interessante para quem tem 1 ou 2 caminhões e quer abrir uma empresa, emitir os seus conhecimentos nos transportes. Então, no próximo programa, eu creio que a gente já tem aí o quadro de empreendedorismo e o assunto vai ser sobre o MEI caminhoneiro. Que maneiro. Os benefícios, como é que você faz para se cadastrar, por que vale a pena. Beleza? E tem bastante gente pra gente trocar ideia sobre, né? Tem, nossa senhora, tem muito caminhoneiro no Brasil, né? Então e as quer pessoas... dizer assim, desculpa, se eu tiver aí, eu tenho meus 2 caminhões aí, ou meus 2 veículos. De transporte. Já posso começar a abrir minha frota. Até um só, você pode abrir se cadastrar como MEI caminhoneiro, você vai ter o seu CNPJ, sua inscrição estadual, você vai conseguir já ter sua conta bancária, é tudo mais fácil para a pessoa jurídica. Mas o mais importante mesmo que vocês precisam entender é como pagar menos imposto. Porque o problema todo dos empresários é o imposto. O imposto é que te come pela perna, né? Sim. Então, quando você trabalha como pessoa jurídica, você tem menos imposto. O problema do MEI é que o MEI não é uma empresa propriamente. Então, o pessoal acaba caindo aí na malha fina, tendo problema com imposto de renda, porque não entende que ser MEI não é ser empresa. Acaba pagando imposto a mais. O pessoal confunde o microempresário individual com a microempresa. E são coisas diferentes. ME é uma coisa e MEI é outra. Mas isso aí a gente vai falar bastante sobre, no quadro de empreendedorismo que está sendo preparado, a gente vai falar bastante sobre isso aí, vai dar muita dica, vai ser bem bacana. Mas hoje, pessoal, nós vamos falar mesmo do nosso quadro comportamental e o assunto vai ser dominação da mente. O título por si só, ele já... Obrigada. O título por si só, ele já é atraente, né? Porque quando você fala em dominação, você fala em poder. E quando você fala em poder, todo mundo tem interesse nisso, não é verdade, então, diretor? Exatamente. Eu estava até, enquanto eu trabalhava com a divulgação do nosso programa, estava lá fazendo o template do layout, eu pensei, bom, dominação, que palavra forte, né? Tipo, domine lá em bold e Arial 20. A gente bate o olho e já pensa, putz, eu vou dominar o quê? Então, o ser humano, desde o início, quando ele começou a entender que ele poderia controlar algo ou alguém, ele começou a ficar muito fascinado pelo poder. Pelo controle, né? Por poder controlar as coisas. E o mais interessante, né? A gente associa poder a dinheiro. E eu digo para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro, não sabe o que fazer. E o cara quer poder. Ele quer poder. Mas não tem influência, né? Então, mas é que esse poder que ele quer não é exatamente a influência, né? Porque quem tem poder, ele controla. Ele controla as pessoas, ele controla o ambiente. E o dinheiro, por mais que ele tenha, você pode reparar, tem pessoas que têm tanto dinheiro, você fala assim, pô, mas o que o cara quer mais, né? O que o cara quer mais? Isso é uma carência muito forte da alma humana, o poder. Bom, mas isso é um patamar bem além. Eu vou começar de baixo, gente. Eu vou começar falando do pensamento, tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre como o pensamento funciona. Então vamos lá. No outro programa a gente tinha feito uma pergunta que deixou todo mundo meio desnorteado, né? Você já pensou em pensar no que você está pensando? Aí você falou, né, que se fizer isso, você tem que tomar muito café. A parte do né? café, porque realmente pensar nesse... É porque assim... É um assunto que faz a gente literalmente pensar muito. E como a gente normalmente não tem, como é o meu caso, a resposta para essa pergunta de por que a gente pensa como a gente pensa, a gente fica lá divagando, pensando em várias teorias. Diretor, é o seguinte, eu vou tratar muito sobre esse assunto aqui no quadro comportamental, mas o mais interessante mesmo, o pessoal vai poder entender numa palestra que eu estou pretendendo dar daqui a 3 meses, tá? Mas até lá eu vou adiantando, vai ser bem legal. Legal. Então vamos lá. O que o pensamento tem a ver com o poder? Você consegue imaginar alguma coisa? O que o pensamento... Veja bem, pensamento... Primeiro a gente vai entender o que é o pensamento e como ele funciona. E depois... Mas se você quiser já ir imaginando o que o pensamento tem a ver com o poder. Legal. Eu imagino tomada de decisão, tipo, vamos supor que eu já tenho um nível de poder, eu precisaria do meu pensamento para saber como usar isso, tirar proveito disso. E o que o poder tem a ver com controle? O que o pensamento tem a ver com controle? Que pensamento tem a ver com controle? Não sabe. Não, eu ia dizer que a gente usa o nosso pensamento para controlar as coisas, só que pelo que você já explicou pra gente no último episódio, eu sei que a gente não controla o nosso pensamento. Inverte. O pensamento controla a gente. Sabe quando é que a gente consegue controlar as pessoas? Justamente quando a gente não as deixa pensar. Sim. E olha que interessante, ninguém consegue parar de pensar. Exato. Aí você fala, pô, mas então como é que a mídia consegue controlar o mundo inteiro? Controlando o que o mundo inteiro consome. Tá, mas para ela conseguir para a mídia conseguir que as pessoas consumam, ela trava o pensamento. Sim. Eu vou falar como é que o pensamento funciona. Você sabe como é que nasce o pensamento? Já parou para pensar nisso? Não. Olha só que legal. Ideia. O pensamento, ele nasce assim. O pensamento, ele é uma coisa que se constrói. E ele se constrói dele próprio desconstruído. Olha que coisa louca. O pensamento, ele constrói e desconstrói. E ele se autoalimenta. Quando ele se desconstrói, ele constrói novamente. Ele nasce da percepção do ambiente. Por exemplo, se você estiver dormindo, você não pensa. Você sonha. Certo? Não, você não pensa. Porque o pensamento, na realidade, ele é a percepção, ele é a consciência da realidade. Certo. Ele é a consciência da realidade. Então vamos lá, você está num ambiente e aí você percebe alguma coisa, você vê uma câmera, você vê um microfone, você vê a gente aqui, você vê a TV, e aí você pensa. Então, o pensamento nasce da percepção do ambiente. Porque você não vai conseguir pensar se você não tiver algo para pensar. Talvez por isso, quando a gente está num ambiente onde tem algo que... Se diz que o pensamento é a percepção da realidade. Quando a gente está em um ambiente onde tem algo que nos parece irreal,
a gente não reconhece, a gente dá uma travada, a gente buga. É isso que eu ia falar, você resumiu o que eu ia falar. Se o ambiente ele te deixa confuso, você não consegue pensar. Isso vai virar emoção. Olha que legal. Você está num ambiente e aí você tem uma percepção de um problema. A gente vai chamar de problema, não é algo difícil de se resolver, é uma situação. Tá? E você consegue raciocinar sobre ela. Quando você começa a raciocinar sobre ela, você está usando a memória de trabalho. Tá? Você começa a pensar sobre aquilo, você está consciente, você percebeu, e aí quando você percebeu, você começou a trabalhar aquilo, e aí você ficou consciente daquela realidade. Legal. Quando você faz isso, aí você vai buscar na tua memória de longo prazo, só que quando você chega nesse terceiro passo, que é buscar na memória de longo prazo todo o material que foi arquivado, aí já não é mais consciente. Aí você está fazendo isso de forma inconsciente e é onde isso vira emoção. Ó que legal. Eu vou dar um passo a passo aqui. Ó. Legal. Se você pensar em algo, se você está num ambiente que te traz uma lembrança, mas essa lembrança assim, você olhou, você pensou naquilo, por exemplo, você olhou uma TV e aí de imediato, TV lembra filme. Não é que lembra, já é na tua mente, naquele momento, na percepção de consciência, TV, filme. Aí a mente vai buscar no teu arquivo morto, vamos falar assim, algum filme que você assistiu. E aí, de repente, você se vê agitado, ansioso, porque você não se tocou que você está vivendo um filme de terror ou um filme que te causou alguma sensação muito ruim ou muito boa. O inverso também acontece. Uhum. Então, é um passo a passo, partindo da percepção do ambiente, aí vai para um ponto que te é consciente, que é quando você começa a raciocinar. Você tem uma referência lá dentro, aí você associa. E aí isso vai buscar o que está no passado, que aí já virou inconsciente. Então, em determinado momento, o pensamento, ele vira emoção. E quando ele vira emoção, ele é inconsciente. Aí você não está mais pensando. Quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Tudo isso, gente, para a gente falar mais na frente, está de controle da mente. Então, vê bem, quantas vezes você se pega pensando... Não, ó, eu vou para frente. Quantas vezes você se pega sentindo raiva, ou triste, ou você está sentindo raiva, você está triste, ou você está puto com alguma coisa, ou tem uma situação que está te causando um problema e você está dias remoendo e volta e meia, quando você percebe, você está lá agitado, aí você entra na sala, as pessoas falam, tá tudo bem? Aí você fala, tá, tudo bem. Quando você chegou nesse ponto, você já passou pela percepção, você já passou pelo pensamento. E você não sabe mais. Você, inconscientemente, você está sentindo. Isso virou emoção. Show. E essa emoção vai te levar a um comportamento. Então, você vê alguém e fala assim, nossa, mas fulano é tão... parece que está sempre com raiva. Mais pra frente, nossa, você viu como fulano é grosseiro? Como fulano é arrogante? Uhum. Ou como fulano é isso? Ou como fulano é aquilo? Só que aquele comportamento, ele nasceu de uma emoção, olha só, ele nasceu de uma emoção, essa emoção é a transformação de uma energia que o pensamento trouxe, e esse pensamento nasceu de uma percepção. É um ciclo. Só que tem uma coisa, tudo isso é uma coisa que acontece muito rápido, mas tão rápido, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já atirou. Quando você dá um tiro, quando você vai ouvir o barulho do tiro, o projétil já está lá, ele já acertou. Então, quando você ouve o barulho da coice, né, que é a arma daquele tranquinho, a bala já foi. Aí as pessoas se assustam com o tiro e com o coice, só que não sabe ela que a bala já está lá. Aí ela fica pensando assim, acertei, não acertei, eu acertei o alvo. Porque quando você mira, todo o teu corpo se prepara para se assustar com o barulho e com o coisa. Show. E aí é onde você erra. Por quê? Porque a bala já foi faz tempo. Olha que interessante.
o tiro já acertou o alvo antes de você ouvir o som e sentiu coisa. Interessante isso. Muito interessante. Muito legal. E aí, quando você se conscientiza que quando o barulho acontecer e o coisa acontecer, a bala já chegou lá, já acertou o alvo, você começa a atirar melhor. Entendi. Porque a tua mente, ela antecipa o susto. A gente fica esperando a sensação, né? A emoção que a gente vai sentir. Só que a bala já foi. Show. Sabe quando você vai tomar a injeção que você fala assim, ai, vai doer, e o cara fala assim, já foi. É a mesma coisa. Legal. Então, olha que engraçado, o exemplo da injeção é a mesma coisa. Porque tem gente que sofre para tomar injeção e a injeção já foi. Só por Mas saber, a mente né? está atrasada, tem um delay. Bom, dá pra dizer então que a razão, ela tá contra a emoção? Eles são antônimos? Dá pra dizer isso? Não dá, e eu vou explicar o seguinte. Em relação à razão, a razão ela é o resultado de um raciocínio. Certo? Razão, Claro. raciocínio. Então você raciocinou e aí você acha que você está sendo razoável, que você está raciocinando. Mas muitas vezes aquilo que você tem certeza que você entendeu, raciocinou e entendeu, aquilo não é verdade. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vocês já se viram, por exemplo, num quarto à meia luz, e aí de repente você vê alguém na porta e a pessoa acena para você, parece que vai te pegar, e quando você acende a luz, era uma roupa pendurada no... Sei. Aham. Entende? Já Então, aconteceu bastante. nesse momento, você está raciocinando. Sim. Você está consciente, você percebeu. Olha como é complicado o negócio. Você está vendo uma pessoa ali, ela está mexendo com você, ela está falando com você, ela está acenando, e agora ela está vindo para cima de você. E quando se acende a luz, você não está raciocinando? Sim. Você não está na sua razão? Legal. Não, eu não estou. Lógico que está. Interessante. Lógico que está. Você percebeu, você deduziu, você até começou a tomar decisão, falar, esse negócio tá acima, esse cara está vindo para cima de mim, aí você começa a se afastar. Aham. Olha que louco. Sim. Agora, o pensamento ele pode ser explicado como, se prepara, pessoal, transmissão química, elétrica, de informações fisiológicas de comunicação entre os neurônios que acontece no sistema nervoso central. Peguei. Consegui Pegou? pegar. E o pessoal aí conseguiu pegar? Transmissão química e elétrica das informações fisiológicas entre os neurônios. Eu ainda vou falar é uma máquina pouco. bem complexa, né? Química. Olha, imagina que você tivesse uma rede com muitos fios, aonde esses fios, de vez em quando é gerada uma energia e essa eletricidade, ela troca de um fio para o outro. Sim. É exatamente o que acontece dentro do cérebro. Até porque tudo nessa vida se funciona à base de átomos, né? Elétrons. Então, De íons, que íons. carrega energia. Sim. O pensamento, ele pode ser explicado, transmissão química elétrica de informações fisiológicas de comunicação entre os neurônios que acontece no sistema nervoso. Show. Mas eu posso explicar ele também do seguinte, o pensamento, ele é frases, imagens e ideias que vão fluindo na sua mente. E nem sempre todos os pensamentos são reais. O pensamento, ele é o núcleo das atividades mentais. Beleza. E quando a gente fala em dominação da mente, um dos passos importantíssimos é você começar a confundir o pensamento. Quando você confunde o pensamento, você está começando a trabalhar para conseguir dominar a mente. Peraí, você tá me falando que pra eu controlar minha mente, eu preciso confundir ela primeiro? Ela não, você tem que confundir os pensamentos. O pensamento. Os pensamentos. É diferente. Por quê? Porque, na verdade, a tua mente é que te controla. Entendi. A tua mente, ela te controla. Espera só um pouquinho aqui. Não é o meu, acho que é o seu. Não é o de E alguém. temos um aí. celular fantasma na mesa. Será hoje. que... Olha, começou... Pessoal, isso aqui tem a ver com o que eu vou falar para vocês, tá? Show. Olha, Enquanto isso, vamos cumprimentar o pessoal que chegou agora. Boa noite, senhores da Frente Conservadora. Como estão? Boa noite, tá todo mundo. Boa noite. O som tá ok aí?
Já tirei. Aumenta. Boa noite, galera. Tudo bem? Desculpa a demora aí, tava um trânsito aqui, que pelo amor. Tava trânsito mesmo, Porra, eu vi. Na muito. rua tá punk. Até mandei Tudo uma bem. mensagem no chat aí. Tá trânsito. Dei uma olhada aqui, deu pra ver. Pessoal, o pessoal da Frente Conservadora, como todo programa, eles trocam ideia com a gente sobre política, um pessoal engajado aí que traz informação rica pra gente. Bom, apresentem-se aí pro pessoal que tá novo aí na live. Boa noite, pessoal. Aqui é Luciane Matahari, da Frente Conservadora, né? E uma das fundadoras da Frente Conservadora, junto com o Ed. Isso. Boa noite, sou também o Edmar Júnior, né? Um dos fundadores da Frente Conservadora BR. Hoje estamos aqui com a Gabi, né? Que ela vai falar mais da parte da frente de estudos, a importância, né, de falar de política para a galera e para o pessoal. Pode se apresentar, Gabi. Boa noite, gente. Sou a Gabriela, né? Prazer e satisfação estar aqui com vocês. Opa, né? um prazer Como o Ed nosso. já disse, nós vamos falar um pouco sobre a frente de estudos, da importância do conservadorismo, né? E acho que vai ser um papo bem bacana. Show, beleza, vamos nessa. Helena, você tava falando pra gente aí sobre o pensamento. Você acabou de me confundir, dizendo que eu preciso me confundir pra não me confundir. Você confundiu tudo. É o seguinte, o que eu estava falando é que para você, quando você fala em controle da mente, você está falando em dominar alguma coisa né, que te domina. Uhum. E a mente, ela sempre domina, ela sempre vai ganhar, ela sempre vai vencer. Sim. E para você conseguir dominar a mente, você fala, pô, mas se consegue dominar a mente? Se consegue, mas não é por tempo integral. Legal. E a luta é árdua, mas se você treinar, você começa a dominar a sua mente. E é nela que acontece a transformação do pensamento nas emoções. Então, as emoções, ela cria um comportamento e ela é a transformação do sentimento. Lembra? Uhum. A gente pensa e aí começa a sentir. Até aí, beleza, você está consciente do que você está fazendo. Só que chega uma hora que você começa a sentir raiva. E aí, quando você começa a sentir, as emoções começam a tomar conta, isso começa a ficar inconsciente. E aí vem os comportamentos. Então, às vezes, você acha que você está ciente do teu comportamento, mas ele já não é mais. Você não está consciente mais. Não, eu estou sim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, não está. Você está fazendo algo que a tua mente é que está mandando fazer. Sim. E outra, lembra que eu falei para vocês, é preciso entender que a mente é uma entidade à parte? Sim, sim. E o mais amedrontador, a mente ela pode se dividir em várias mentes e você pode ter... como é que eu vou explicar isso? É bem complicado. Eu volto a dizer para vocês, tem coisas que não existem palavras para explicar. Uhum. E aí eu vou procurando uma forma de fazer vocês entenderem, mas é difícil mesmo. Uhum. Então, olha só. Tem pessoas que têm comportamentos desagradáveis e ela sabe que é desagradável e aí eu pergunto, por que ela não consegue mudar? É uma boa pergunta. Se ela sabe que o comportamento é desagradável, ela não consegue mudar, ela se esforça, porque ela está sendo dominada pela mente. Então, ela teria que dominar a mente para impedir ela agir daquela forma. E a maioria das vezes ela nem sabe disso, né? Então, aí é que tá. Ela sabe que ela tem noção do comportamento dela, que é nocivo. Mas ela não consegue mudar, ela não consegue fazer diferente. Eu vou dar um exemplo artificial, tá? Esse é fácil de vocês entenderem. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que isso acontece sem ser artificial. Por exemplo, uma pessoa que bebe. Quantos aqui conhecem, que eu sei que isso aqui nunca aconteceu com nenhum de vocês, mas vocês conhecem pessoas que bebem, tomam porre, fica mal, de ressaca, vomita, e aí ele diz assim, nunca mais eu vou fazer isso. É a última vez na minha vida. Já aconteceu comigo.
de ficar de Algum- pobre. Aí, um belo dia, passa um fim de semana, 2, o cara tá de novo E dá largado no levantamento de chão, sendo Não, carregado largado para não. casa, não lembra de nada. E aí ele fala, não, agora essa é a última vez. E aí eu digo para vocês, como é que alguém que passou por uma situação vexatória, fisicamente ele ficou muito ruim, a dor de cabeça era insuportável, e ele volta a fazer aquilo de novo? Explica para mim. A mente dele gosta e controla ele, é o que eu diria. No Ele era caso, a minha vício, mente talvez? concorda bastante com isso. Vício? Então, Porque tem- Acho que entra no eu vício também. ainda não, sei. eu não cheguei na pessoa que tem vício. Eu estou falando ainda No do vaso. cara Mas que, o princípio é que aí, não pelo tem menos? viciado. Uma hora ele vai ficar, porque a mente dele vai controlá-lo ao ponto de isso virar um vício. E aí entendi. fica mais difícil. Mas Ô, eu estou Helena. falando de pessoas que não têm Ô, vício. Helena, gente. mas aí no caso, quais a medida, os recursos que uma pessoa que tem um comportamento nocivo e quer mudar e não consegue, o que ela precisa fazer então para conseguir mudar? Bom, o que ela precisa fazer todo mundo está cansado de saber que tem N alternativas. Tá? Ela pode procurar um psicólogo, psiquiatra, associação, mas não o que eu trato aqui, Mata-Hari, no meu programa, não é essa parte. O que eu quero entrar, como eu já falei no programa anterior, é num campo muito interessante, muito interessante, que é a mente. E eu dei até o exemplo do Star Wars lá, lembra que o pessoal fala assim, né? Eles falam no filme, você não deve conhecer o lado negro da força, porque o lado negro corrompe. E o lado negro que ele fala é o poder mesmo. E eu falo para vocês, esse cara que inventou essa forma de explicar isso é muito inteligente. E eu nem sei se ele tem noção do que ele está falando, porque é verdade. Quando você faz o bem, você sabe que isso é muito bom, você sabe que você andando no caminho da luz, a tua vida vai ser feliz, mas eu garanto para vocês que se nós conhecermos o lado negro da força, como é que eu poderia chamar isso? O lado onde realmente está o poder que você controla, você vai se corromper. Porque isso é muito interessante, é muito atrativo. Aí vocês devem estar pensando assim, como é que a Helena sabe disso? Você conheceu lá Helena, do deixa eu te fazer força. uma pergunta. Porque nas minhas palestras e nos meus cursos, eu não abro o jogo, mas eu aproximo bastante. E através da hipnose, eu consigo fazer as pessoas se aproximarem desse sentimento. Entendi. Isso não é um conhecimento pontual, isso é uma percepção interna. Tá, quando a pessoa consegue chegar nesse estado de dominar a mente, que você falou que é muito difícil, certo? Claro Quando que é. consegue chegar nesse estado, ela consegue ter poder, assim, como você deu esse Consegue. exemplo. Caramba. Então, ou seja, Eu os imagino que maiores não seria líderes... cinético, né? Mover Mas- objetos? Seria Não, interessante. não nesse nível. É poder Olha, de persuasão, talvez. não vamos falar em mover objetos, Sim. mas a mente é capaz disso sim. Eu faço. Em casa. Sério? Só em casa. Como? Tô brincando. A mente ela é capaz de É o magnético. mover Mas objetos. eu acredito nisso. A mente é capaz de ver o futuro. A mente é capaz... vocês já ouviram falar em clareaudiência, clarividência, Sim. premonição? Premonição, sim. Então, a mente é capaz, sim. Helena, você vai ensinar a gente a fazer isso aí? Não. Mas eu posso, mas através da hipnose Então, eu faço eu- vocês se aproximarem. Vocês não vão conhecer o lado negro da força, mas vocês vão sentir um pequeno culionésimo dessa energia. Isso aí Legal. dá para se aproximar. Porque dá. E é muito legal. Então, eu estudo isso, gente, há mais de 30 anos, porque é muito fascinante. E eu garanto para vocês uma coisa. Quando essa galera fala em lei da atração, em autoajuda, e não sei o quê, eles estão falando disso. Só que eu não vou falar disso para vocês. Eu vou me aprofundar mesmo. Eu vou aonde... porque, assim, se você repetir muito uma coisa, ela vai acontecer. Não é verdade. Você pode repetir
milhares de vezes. Não vai acontecer. Porque se acontecesse, ninguém era pobre. Todo mundo tinha pessoa que amava. Você pode repetir uma única vez e acontecer. Nossa, Por que o pessoal fala que se você repetir, vai acontecer? Porque talvez você consiga... Mudar na mente o objetivo, talvez. Você consiga atingir o lado negro da força. Eu vou falar assim, gente, porque não Sim. tem outra palavra, tá? Sim. Beleza, tá Eu vou ótimo. pensar numa outra palavra, mas como eu disse, através da hipnose eu consigo fazer vocês sentirem o que é isso. Porque não tem descrição, não tem explicação. Não existe palavras para explicar isso. Mas você pode sentir. Helena, Um pouquinho, tá? Porque. E aí, quando vocês sentirem, vocês vão ficar tão fascinados que vocês vão ficar o resto da vida correndo atrás disso. Tem a ver Querer com a fazer. física quântica? Porque a física quântica fala que se você, dependendo do observador, o que ele desejar acontece. Tem até um experimento dos Eu gatos. diria que sim. Eu diria que tem a ver. Que tem a ver. Mas é muito interessante. E se você treinar, você começa a usar esse troço. Ô, Helena. E eu garanto para vocês, eu dou para vocês 100% de certeza que o negócio é sério. Isso é só através de hipnose, Não. no que você disse, ou tem como alguém praticar isso Tem e como, praticar até chegar num nível top? Não, tem como praticar e não precisa chegar em nível nenhum, não. Porque você pode conseguir isso assim... tô rapidinho curioso. e num experimento. E é interessante. Por que eu falo muito do pensamento? Porque antes de você chegar, eu estava explicando para ele, para você dominar a mente, você tem que confundir ela. Caramba, e como que a gente faria isso? Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram do livro 1984? Sim. George Orwell. George Orwell? Sim. Eu tô lendo esse livro, inclusive. Ali, quem lê aquilo ali e assistir o meu quadro vai ter uma noção do que eu estou falando. Uma noção assim, bem por cima. Nossa, eu tô lendo isso, Helena. Fiquei Gente. curioso agora. Você lê bastante? Então, não, Leiam o eu livro. tenho o hábito de ler. Lê o livro que vocês vão... Você vai falar, bom, agora eu sei do que a Helena está falando. Eu não vou saber explicar, mas eu sei do que ela está falando. Então, mas tem uma visão ali sua já. Mas e quem não conhece? Fica meio perdido. Vê que é distopia. Eu vou dar outros exemplos. Porque pela sua visão pode ser assim, nossa, é fácil enxergar aquilo. Não, mas não tem- é fácil. Então, pela sua visão que você já conhece, mas, por exemplo, eu não conheço. Eu vou ver pela história, entendeu? Mas aí você Eu vai... não- Você, nos outros programas vai chegar uma hora que... Que eu tô vocês lendo vão ainda. Vai entender. chegar uma hora que eu vou falar. É assim, para você dominar a mente, você tem que travar os teus pensamentos. E aí eu digo para vocês, como é que se trava o Como? pensamento? Por quê? Porque o pensamento não se trava. Meditação? Aliás, Eu uma coisa acho que eu Não, acho você não super trava o difícil, pensamento. né? Quando você vai fazer uma meditação, um relaxamento, fala esvazia a mente. Eu falei, cara, como é que eu vou esvaziar? Tem uma Porque coisa... fala esvaziar a mente, parece uma coisa. Aí começa a bombardear a mente, né? Com tudo. Exatamente. Então, aí é que tá. Esse meu programa, eu acho que talvez muita gente vai curtir e talvez muita gente vai falar assim, não, isso é muito louco, não vou nem assistir porque eu não vou entender nada. Então, é assim, eu convido a vocês, assistam, porque vai chegar uma hora que as coisas vão começar a fazer sentido. Mas no começo, não tem outro jeito de eu conversar com vocês, porque, como eu disse, não tem palavras para explicar algumas coisas. Então, eu vou ter que trabalhar com o vocábulo que a humanidade tem. Não tem outro. Então, vamos lá. Quando fala esvazia a mente, não tem uma palavra para explicar, porque ninguém vai conseguir esvaziar a mente. E sabe por quê? Porque quando você fala esvazia a mente, a primeira coisa que a mente faz é te travar. Ela não pode deixar você conseguir. Aquela coisa, Se você conseguir, você está ameaçando. Lembra que eu falei para vocês que a mente é uma entidade à parte? Que se você, quando ela se Existem sente processos, ameaçada... né? Oi? Existem processos, tanto que assim, no relaxamento você fala, imagina um quarto branco. Agora imagina que esse quarto está vazio e vai induzindo a pessoa, né,
naquele relaxamento, até chegar ao ponto de você realmente conseguir relaxar, ao ponto de você não estar pensando nas coisas e você tá ali na verdade, veja bem, como hipnotista, quando eu faço isso é para confundir a mente. Na verdade, é para confundir os teus pensamentos, porque a mente, na verdade, a gente fala a mente, mas não é a mente. Quando o hipnotista trabalha, imagine isso, imagine aquilo, ele está confundindo os teus pensamentos. Quando você confunde os pensamentos, a mente ela se atrapalha, ela vem com tudo. E aí, quando ela vem com tudo, quem é hipnotista sabe o que fazer. Porque você se aproxima daquela área que eu falei para vocês que é proibida. É aquela área que, se você se aprofundar muito, você pode enlouquecer, você pode dar uma pane aí, no dia seguinte você está aí atravessando a balsa, indo e voltando no piloto automático. Eu lembro entendeu? dessa da balsa. Vocês devem conhecer pessoas, né, que o cara estava bom e de repente ficou louco. Ele fica falando sozinho na rua, ele não sabe o que está fazendo, entendeu? Isso é um tipo de prisão. Quando você é uma pessoa que tem facilidade de controlar a tua mente, ela se defende fazendo isso. Eu conheci um rapaz, mais ou menos por volta de uns 35 anos, empresário, que ele tinha uma vida tão puxada que ele chegou ao ponto de enlouquecer. Ele agora vive, né, num hospital psiquiátrico, se comporta como uma criança, brinca de carrinho, e você vê um moço bonito, é super inteligente, era dono de empresas, mas que enlouqueceu. Criança não controla nada. Por que ele não se comporta como um adulto, como alguém muito inteligente? Mas a criança não controla nada, por isso que a mente te leva de volta. Entendi. Entendeu? A gente falou sobre meditação e eu vi um documentário sobre uma técnica de meditação que gostaria que você me explicasse um pouquinho mais sobre, porque eu achei muito interessante. Quando a gente fala de meditar, a primeira frase que a gente imagina é esvazie sua mente. E nessa técnica, ele te fala mais ou menos o seguinte. Imagina que você está na frente de uma estrada. Você está na frente de uma estrada e está passando vários carros. Cada carro desse é um assunto do seu pensamento, uma linha de pensamento sua. Em vez de esvaziar essa estrada, você vai simplesmente deixar os carros passarem, ver eles passando, mas você não vai querer acompanhar nenhum desses carros. Você simplesmente vai deixar o fluxo de pensamentos passar. E nesse estado de estar lá parado e vendo os pensamentos passar e deixando que eles vão sem se apegar a um deles, é o primeiro estágio de meditação. Eu não diria primeiro estágio, mas existem técnicas para tentar dar uma volta na tua mente, para tirar ela da vigia. Ela fica vigiando. Uhum. Ela fica vigiando. Então, tem técnicas, você vai usar o pensamento para... ele vai se transformar em emoções. Uhum. E essas emoções são controladas pela mente. Quando o hipnotista trabalha, o que ele faz, na verdade, é tentar dar um bypass na mente, sabe? Deixar ela ali de lado, distrair ela. Uhum. Ela não pode se sentir em risco de ser controlada ou de ser dominada. Então, você faz esse tipo de coisa para a tua mente achar que está tudo bem, estou tranquila, sou eu que estou no controle, sou eu que mando. Então, você tenta distrair ela. Mas isso funciona por algum tempo. Então, quando a gente fala em controle da mente, não é o tipo de coisa que você vai... Agora eu controlo. Você consegue controlar por alguns segundos. Só que esses poucos segundos que você consegue controlar a mente é onde vem o tal do poder. E aí você pode fazer alguma coisa acontecer na tua vida, você pode resolver um problema, você pode surgir uma solução. Às vezes, você está sofrendo há dias, há semanas com um problema que você não consegue resolver. Alguém aqui já experimentou isso, não já? Você fala, puta, tá tudo perdido. E aí, gente, no dia seguinte aconteceu alguma coisa, aí tu fala assim, puta, que sorte. Quem trabalha com programação aí entendeu o que ela falou. Não foi sorte. Não foi sorte. Mas, Helena, o que aconteceu? Você simplesmente conseguiu, através do poder da mente... Mas não a mente que eu estou falando. Você, por alguns segundos, você conseguiu enganar ela e usar um poder que você tem. Quando a gente fala o poder da mente, esse poder não está na mente, não. A mente, ela controla a gente. Esse poder está em outro lugar. No universo? Algo assim? Aonde? Na verdade, lembra quando eu falei para vocês que o poder é uma sensação?
que o lado negro da força não tem palavras e é uma sensação. Sim. E na hipnose a gente consegue levar vocês até lá por alguns segundos. Então, é o seguinte, esse poder, ele está no... Eu vou falar universo, mas vai mais além, tá? Sim. Nossa, Vai- mas além do universo. Vai. Putz. Porra. Vai, porque o universo é um nome que a humanidade criou para a gente entender e limitar alguma coisa. O universo não tem limite. Tanto tem que quando a gente fala universo, você consegue pensar, tá, universo. Sim. Entendeu? Entendi. É. Entendi isso aqui. Entendeu? Então, por alguns segundos, quando você consegue dominar a mente, você faz uma conexão, você. Aí eu vou entrar num outro estágio aí, mas eu vou ter que falar, senão vocês não vão alcançar. Você vai fazer uma conexão de você, só que eu quero que vocês se imaginem assim. Esquece a pele, o osso e os nervos. Tenta se imaginar aí. Conseguiu? Isso é fácil, não é? Deem o nome que vocês quiserem. Cada um dá o nome que quiser. Mas vocês concordam comigo que se você consegue se imaginar? Sim. Sim. Fantástico. Tira a pele, os ossos, tira tudo. Você consegue se imaginar ainda existindo? Sim. Perfeito. Então, isso que vocês imaginaram existindo, por alguns segundos, você dá um bypass na mente e consegue se conectar com esse poder do lado negro da força. Quando você consegue essa conexão, você dá uma ordem e ela vai acontecer. Mas isso é tão rápido, que a gente não é consciente disso. E é por isso que tem pessoas que têm facilidade de resolver problemas. Tem gente que com um probleminha desse tamanho, o cara desenvolve uma doença degenerativa, desenvolve um câncer. Ele consegue transformar a família dentro de casa num inferno por causa de um probleminha desse tamanho. Tem pessoas que têm problemas imensos e você fala assim, cara, nossa, eu no teu lugar já tinha... Sim. Não é? Acontece. Eu estou procurando palavras para tentar explicar para vocês algo que é quase que inexplicável. Mas a gente vai conversando, meu quadro está acabando. No próximo programa a gente vai continuar falando disso. E eu prometo a vocês, daqui a 3 meses, eu vou dar uma palestra. As pessoas serão praticamente escolhidas a dedo, não vou dizer escolhidas, mas não vai ser qualquer pessoa que vai participar, porque para participar dessa minha palestra e entender o que eu vou fazer lá, você tem que estar acompanhando o que eu estou falando aqui no programa. Tá? Então, quem estiver assistindo os programas vai conseguir assistir essa palestra. Quem não assistir os meus programas vai chegar lá e vai falar assim, essa mulher está louca, estou entendendo nada e vou embora. Sim, não vai entender nada. Não vai. Então, você tem que ir acompanhando, por quê? Eu estou levando vocês por um raciocínio que vocês nunca tiveram até hoje. Porque é fácil você ler um livro, você pesquisar no Google, né? Mas vocês perceberam que algumas coisas que eu coloquei aqui na mesa é interessante, mas ao mesmo tempo parece que não faz sentido, mas ao mesmo tempo é atraente? Sim. Porque a mente de vocês está me vigiando. Ela está falando de coisa que ela não deveria estar falando. Isso não me interessa. Caraca. Algumas pessoas vão se sentir muito atraídos por o que eu estou falando. Outras vão fazer o seguinte. Pelo amor de Deus, sai fora. Eu já estava aqui A mente está agindo nos... A mente, ela está agindo nas duas pessoas. Naquela que está super interessada pelo assunto, porque alguma coisa aí... aquela parte sem carne e sem osso, que consegue dar um bypass na mente, e fala, opa, eu quero isso aí para mim. Por outro lado, aquelas que, não, essa mulher tá louca, eu vou sair fora, a mente já, Pô, que legal, já tomou cara. conta e já conseguiu se defender. Isso é muito maneiro. Muito, é muito legal. Existe um caminho. Existe. Agora, não é um caminho fácil. O que vocês vão Sim. experimentar é alguns segundos. Show. É alguns segundos disso. E vai eu ter que falo para pagar uma vocês uma coisa. É muito gostoso, tá? Eu não vou comparar isso a estar drogado, porque é muito maior. Porque o estar drogado, primeiro que ele é prejudicial à saúde, e ele vem junto com o sentimento de culpa, né? Eu estou fazendo alguma coisa errada. E isso não. Isso é tão magnífico, é tão bacana, meu, que quando você estiver sozinho na tua casa e se lembrar daquilo que você sentiu, você vai... Sabe quando a criança ganha alguma coisa legal, ninguém tá vendo, aí você, puta, que legal, show, cara. Isso eu garanto para vocês, porque é muito
interessante. Eu ia perguntar uma coisa, mas está acabando o programa. Bom, meu quadro já acabou, gente, e agora eu vou passar aí para Frente Conservadora, né, que é a vez de vocês. E até o próximo e a gente volta no assunto. Obrigada. Obrigado, Helena. Agradecemos a Helena aí por Gente, esse boa conteúdo. boa noite novamente, né? Estamos aqui com o Ed, da Frente Conservadora, com Boa a noite, Gabi galera. também, que faz Oi, parte gente. do nosso grupo de estudos, né? A nossa Olavinha mesmo. de plantão. Olá, Vinha. Imagina, queria, gente. Que honra. Se legal. apresenta aí um pouquinho, o que você faz. O que você faz na Bom, frente, Gabi? na frente de estudos, né? Bom, a frente de estudos é parte da frente conservadora. E basicamente, assim, eu tive essa ideia, né, de iniciar um projeto mesmo de estudos, né? Junto com a galera, com o pessoal. Por quê? Porque, assim, hoje se fala muito sobre política, né? É um assunto, assim, bem da atualidade, a gente tratar de assuntos diversos. E nós, conservadores, nós temos né, as nossas ideias, as nossas opiniões. E é importante estar bem embasado, sempre estudando. Claro, né? claro. Assim, a gente precisa saber do que nós estamos falando. Só o que tem por aí é os profissionais de política. Da aí internet. que- Não, tá cheio. Mas No esse Twitter, não é o principalmente. objetivo. Os Nossa, especialistas. Twitter é o fórum. é o campo da guerra. o campo da guerra ali. Campo da guerra. Twitter é o campo de guerra. Mas esse não é o objetivo, obviamente, da frente de estudos, que é parte da frente conservadora. E, assim, o objetivo mesmo, em tese, é a gente aprender, se inteirar mais dos assuntos, das ideias conservadoras, para a gente defender essas ideias no embate político. E, então, eu vi a necessidade. Então, vamos criar uma frente de estudos, vamos chamar o pessoal e vamos pegar um tema, vamos escolher um tema para a gente discorrer Maneiro. e entender melhor, né, isso nas suas diversas ramificações do pensamento e tudo mais. Eu, basicamente, faço faculdade de Relações Internacionais Show. e eu sei o que é você viver num ambiente que a grande maioria ela discorda de você, né? E assim, e não é uma discordância simples, né? Coisas Não é simplesmente, simples, né? eu discordo de você, mas eu tudo gosto bem. de azul, você gosta de rosa, eu gosto de sorvete E que, tal, seja, tal. e que dá para bater um papo normal, de repente você fala, mas eu Exato. penso diferente. Você é coibida a Exatamente. permanecer calada, né? Nós somos coibidos a permanecer calados, porque senão nós vamos sofrer o tal do cancelamento. Então, assim, são discordâncias bastante acentuadas. E, é claro, na sala, nas universidades, a gente sabe qual é o pensamento predominante. E eu sou a minoria. De fato, sou a E, minoria. Gabi, posso fazer uma pergunta aqui? Pode, O que claro. você pretende fazer para mudar isso? Você já comentou sobre tribos, alguma coisa do tipo? Sim, sim. Para Bom, mudar essa realidade, né? sim. Assim que eu entrei na universidade, eu sabia o que eu ia enfrentar. Sabia que o pessoal que estaria lá não era um pessoal familiarizado com as minhas ideias. E respeito totalmente. Mas eu pensei, poxa, eu não devo estar sozinha aqui. Não devo estar sozinha aqui. Deve ter alguém. E conforme, né, passava as aulas, os professores davam as aulas, debatiam as ideias em sala de aula, porque assim, a gente está remoto por conta da pandemia. Ah, vocês estão remotos ainda? Exatamente, mas Interessante. assim, a sala, as aulas online, né? Então, assim, na mesma hora que o professor está falando, os alunos estão ali discutindo no bate-papo, no chat. E o que eu entendi? Falei, eu vou começar a observar o que cada um está falando, o que cada um está pensando. E quem sabe eu encontro aí um parceiro, né? Conservador também. Isso aí. E aí eu descobri, nos assuntos, né, polêmicos, aborto, drogas e tudo mais, cada um ia se posicionando. E eu percebia que tinha alguns que falavam, não, isso aqui está errado. Não, aborto não é uma coisa legal, não é bacana, acho que tem diversas contradições, precisa ser debatido, precisa ser revisto. E eu falei, poxa, eu gostei do pensamento desse cara. Gostei. Trouxe já pro... E chamava a pessoa, olha, não, concordo com você, viu? Acho que o que você falou é bacana. E aí já me unia com aquela pessoa. Então a gente já fazia uma amizade. E no decorrer das aulas, cada um se posicionava de uma forma, de outra forma. Aqueles que eu via que
né? Não se conformava com o pensamento hegemônico na sala. Eu ia chamando essas pessoas, chamavam aqui, acolá. E aí, quando eu menos percebi, nós já éramos em 9. Caraca. 9. Vocês continuam sendo 9 hoje? Sim. Legal. Continuam E sendo como 9. que é organizado isso? Como que é feito? Vocês se reúnem semanalmente, sei lá, em um lugar? Primeiro eu montei um grupo, Legal. né? E eu falei assim, olha, é bacana que a gente crie um grupo entre nós, que não seja o grupo da sala, porque o grupo da sala está reunido todo mundo. E é interessante que nesse grupo a gente comece a comentar sobre as aulas. Uhum. Então, o professor está ali falando, debatendo algum tema, trazendo algum assunto, e aí a gente já chamava no grupo, olha, o que vocês acham que o professor está falando? Olha, não concordo. O professor está falhando aqui, e a gente discorria o pensamento e assim, ficava só nessa turma, nesse grupo, esse pensamento contraditório, ou você, tipo, debatia com o professor, perguntava... Em alguns momentos a gente entrou sim em embates com os alunos e com os professores também. É importante. E, né, de uma forma clara e óbvia, fomos recebidos com muita hostilidade. Então... O ódio do bem. É o ódio do bem. Então, assim, eu ouvi absurdos em horário de aula e eu vi alunos falando, olha, não tem... Como é que ele falou? Ele tinha falado assim, não existe diálogo pacífico com quem é de uma certa ideologia aí. Nossa, ódio do bem. É o ódio do bem. Ele falou desse jeito. Eu falei, puxa vida, não existe diálogo pacífico. Fiquei pensando naquilo. Eu falei, caramba. Que isso, cara. E o professor, que, né, poderia ter se posicionado ali, repreendido aquele aluno, né, porque não é uma coisa legal de você falar, ele simplesmente permaneceu calado e tocou a aula. Engraçado que assim, né, eu vejo essa posição de vocês hoje em dia, porque eu fiz... Quando eu estudava, eu tive a oportunidade de ter a pluralidade das ideias, né? Me mostravam os dois lados. Olha, isso aqui é o comunismo, né? É assim, assim, assado, tem os prós e os contras. Isso aqui é o capitalismo, é assim, assim, assado, tem os prós e os contras. Né? E quem tirava a conclusão do que era bom ou ruim era o próprio aluno. Sim. Então, você não era nunca induzido a isso. E hoje em dia o que a gente vê é uma certa tendência dentro das salas de aula, né? Exato. E para uma certa direção, né? Totalmente oposta daquilo que a gente aprendeu, inclusive dentro de casa com os nossos pais. Exatamente. Chega na faculdade, inclusive, viram a cabeça dos jovens e cria conflito também dentro de casa por conta disso. Sim. Né? Porque a vida toda o pai e a mãe ensinou, né? Uma determinada linha, né? Sim. Chega na faculdade, chega na escola, na adolescência, né? Principalmente no ensino médio e na faculdade, todos aqueles anos, todo aquele trabalho que o pai e a mãe teve dentro de casa para educar, né, é revertido na faculdade por conta do meio do grupo. Primeiro, segundo semestre, o que os pais ensinaram a vida toda naquele momento. Respeitar o próximo. E é essa a nossa preocupação dentro da Frente Conservadora, também resgatar isso. Né? Exato. E por isso a gente montou a frente de estudos e a Gabi é a nossa coordenadora lá junto com o Fernando e o Juan. Vocês já se conheciam antes disso? Um abraço aí pro Fernando, pro Juan também. Não, a gente se conheceu na frente. Legal. A gente se conheceu na frente. Isso, exatamente. Depois a gente começou com reuniões presenciais, um café, um bate-papo, né, um café com política. Legal. A gente se reunia em manifestações, chegamos a se encontrar. A cobrir manifestações. A cobrir manifestações e aí fazer cobertura tipo jornalística, né, pra frente. E aí a gente foi se conhecendo aos poucos, né? Hoje em dia a gente tem pessoas, né, inclusive o Paulo que tá lá em Santa Catarina. A gente quer mandar um beijo, Paulo, pra você, né? A gente tem o pessoal também no Rio de Janeiro, temos aqui em São Paulo, por enquanto são só, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e temos, né, o grupo também Brasil, mas tá todo mundo misturado, né? Sim. Exatamente. Mas então, fala pra gente aí como é que é as aulas lá na frente, conta como funciona. Vocês organizam, eu achei que vocês só se reuniam e discutiam. Tem eventos como aulas e... Sim, tem da aula aí, ó. Tem o que a gente faz, né? Criou-se então a frente de estudos justamente com essa necessidade de levar o pensamento conservador. E na frente de estudos, a gente costuma se reunir através de uma plataforma, né, online, Google Meet, né? O Google Meet ou o Telegram. Ou o Telegram, exatamente. Legal. São esses dois canais pelos quais a gente se reúne. E então a gente escolhe um tema,
né, vamos falar sobre... O último foi globalismo. Foi globalismo e globalização, né? E globalização, As a diferença. diferenças. Exatamente. E, então, a gente prepara um tema, a gente discute, conversa, abre para perguntas. É claro que ali no começo a gente tenta trazer um pouco da teoria, né? Trazer informação para exato, trazer a a informação no tema de forma geral, para que né, fique compreensível a todos ali. E abre para discussão. Então, assim, a ideia é essa. É fazer com que todos participem, fazer com que o conhecimento ele chegue a todos, né? Então, porque é acessível o que nós fazemos, qualquer pessoa que tiver interesse pode participar. Inclusive, todos estão convidados. Aliás, né, quem tiver aí no chat, exatamente, né? Todos estão convidados. Eu ia perguntar isso agora. Vamos supor, eu sou um estudante aí e vi vocês aqui agora ao vivo, achei interessante a ideia. Sim. Quero entrar na Frente Conservadora aí na área de estudos. A gente tem o Instagram, nosso Instagram, que é Frente Conservadora BR. Pode mandar uma mensagem DM lá e tranquilo. Exato. Né, e também temos... Que a gente coloca nos grupos, né? Aí tem um grupo, aí legal. A pessoa entrou no grupo, é claro que a gente está sempre divulgando também em outros grupos, mas nós fizemos o grupo próprio, da Frente de Estudos, né? Porque lá a gente envia os links, a gente envia o material das aulas. E é bacana, é interessante. Então, assim, é acessível a todos. E a ideia é basicamente essa. É tratar... os assuntos são políticos, são assuntos da atualidade, são assuntos nacionais, internacionais. Assim, diversos temas, assim, dentro daquilo que é o nosso objetivo, né? O que é pertinente, né, pro o que é pertinente, exatamente. Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulo Gomes, Fernando, Nando. É o Paulo aí. Boa noite, pessoal. Abraço, Paulo. Paulo da frente. Bom estar com vocês. Legal. Isso aí. Um abraço pro Nando aí também. E ocorre, então, não sei se você comentou, perdão se eu esqueci, mas ocorre semanalmente esse evento de discussão? Semanalmente, todas as quartas-feiras. Legal. Às 8h30. 8 horas a gente abre a sala e aí espero o pessoal às 8h30 a gente começa com os nossos estudos. A galera pode pesquisar no Telegram também, Frente Conservadora BR. Eu preciso. Porque o Telegram, acho que lá o grupo tá privado. Mas. Não, vamos deixar pro povo. A gente vai abrir para quem quiser entrar, né, participar das aulas. Gabi, você tinha falado do grupo, né, de conservadores dentro da universidade. Sim. A ideia é multiplicar isso aí, que cada universidade possa ter a sua tribo de conservadores, para que o pessoal possa também se expressar. Ou vai ficar só nessa onde você estuda mesmo? Não, o ideal é que aqueles que se identificam, né, como conservadores, ou que apenas não estão completamente de acordo com o pensamento hegemônico da universidade, o ideal é que essas pessoas elas se juntem, né? se conheçam, sabe? O ideal é que essas pessoas permaneçam juntas, né, para discutirem entre si e também, de uma certa forma, trazer o contraponto dentro das universidades. E não se sentir sozinhos, não se sinta sozinhos, exatamente. Que elas não tenham que se submeter à maioria por conta do politicamente correto, né? Se eu me expressar, eu vou ficar de lado. Não é essa necessidade. Não é essa necessidade. O que eu costumo falar bastante é que, assim, quando se tem uma conversa entre duas pessoas que concordam, não é muito uma discussão. Se gera pouco conteúdo. Sim. Não sei se vocês concordam. Então, a pergunta da Helena foi boa, porque era exatamente o que eu ia perguntar. Supondo, então, que eu sou de esquerdão, fechado, e quero trocar ideia com vocês para gerar esse conteúdo. A gente já fez debate com outras frentes no Café com Política. Não saiu paulada, não? Não, é legal, incrível uma que conversa pareça, saudável. A gente trouxe para debater um liberal. A gente trouxe para um liberal e uma social-democrata. Social-democrata. É legal porque, assim como em todos os campos, seja na direita, na esquerda, no centro, a gente vê... Sabe o que foi curioso? Que chegou no final, em muitas pautas, houve concordância. Isso foi uma coisa que pautas de todos os lados. Me deixou muito chocada. Muitas vezes as pessoas concordam com o que elas estão discutindo, mas simplesmente pelo fanatismo de ter lá o seu, entre aspas, o seu time político, cada um vem esse atrito sempre antes da discussão, né? Porque assim, quando você parte pro racional, né, deixando, né, o fla-flu de lado,
né, deixando a torcida, você parte para o racional e para aquilo que você quer para você, para sua família, né, para o seu país, você sendo honesto consigo mesmo com aquilo que você sente, é impossível você não entrar em concordância, né, com as pautas, com muitas pautas que o conservadorismo traz, né? Tanto que em alguns, acho que 2 programas atrás, eu falei sobre as 3 perguntas que eu faço, que eu trago à luz para a pessoa poder começar, então, a ter um debate, que é sobre a pessoa defender a sua família, seu direito de trabalhar, de ter suas coisas, né, de poder professar sua fé, independentemente, até mesmo se o cara for ateu, eu quero ser ateu, ok, é seu direito ser ateu, né? Então, assim, é impressionante que quando você traz à luz da razão e as pessoas deixam um pouco a emoção de lado e parte para o racional, dá concordância, sim. E é isso que é legal, porque no Café com Política a gente tem o mediador, né? Que é o Dainese. E sempre tem... Chega no final, nas conclusões finais ali, sabe, a gente fica impressionado com a concordância né, apesar das frentes diferentes, Sim. entrarem em concordância. E chega no final, todo mundo se abraça, bate foto. Legal. Resultado do diálogo, do respeito. Basta ter respeito. Isso aí. É possível? É possível, porque sempre existiu isso, sempre houve diferenças. É que não era polarizado e assim provocado muitas vezes por parte, né, da mídia, própria imprensa. Da própria imprensa, a mídia às vezes, muito culpada. Joga um contra o outro, Sim. né? Verdade. E polariza a situação. Esse aqui é o vilão. Não, o vilão é esse aqui, né? Sempre tem o vilão da história. Falando de polarização, antes eu vou pedir para a Gabi explicar para o pessoal o que é entendido hoje. Não é o que é, porque isso aí já ficou muito confuso, mas o que se entende por direita e o que se entende por esquerda. E vou aproveitar para dizer o seguinte, graças a Deus existe a polarização. Porque se vocês se lembrarem, até ontem, gente, não tinha polarização. E a gente achava que estava votando num porque ia ser melhor que o outro, tá? Sim. Só que todos eles eram a mesma coisa. Teatro das tesouras. Não existia polarização. Olha que maravilha. Vocês não viam ninguém metendo pau em ninguém como é hoje. E aí você estava sendo enganado porque você votava em A pensando que estava votando em A, quando na realidade o abecedário estava no mesmo caderninho. Então, graças à polarização, hoje as pessoas sabem que existe direita e esquerda, mas não sabem o que é um e nem outro. Exatamente. Sabe que existe o STF, sabe que existe senadores, ninguém falava em senadores. Então, Gabi, por favor, aproveita, dá uma palhinha pra gente aí, de uma forma assim, bem para leigo mesmo. O que é direita e o que é esquerda? Hoje, Gabi, na visão do povo. Olha, existe 2 visões, que é a que os autores trazem. O apelido de Olavinha fui eu que coloquei, viu, gente? Imagina, ela é a nossa gente. Olavinha. Imagina. Queria, gente. Um dia eu chego lá. Mas, assim, o pensamento hoje do que é esquerda e direita, a gente vai ter um conceito do que é trago nas universidades, né? O que as pessoas, né, mais comuns elas pensam, e vamos ter o que é na teoria. Isso. Então, assim, nas universidades, acho que está claro aqui para todo mundo nessa mesa que o que é ser de direita para o meio acadêmico é o cara individual, capitalista, que pensa nele mesmo e não se preocupa com as causas sociais. E que principalmente quer, entre aspas, preservar coisas antigas que já não funcionam mais, sistemas que que a humanidade abandonou. E ele vê isso como uma coisa retrógrada, literalmente. Isso é o que a universidade pensa em relação à direita. Em relação à esquerda, é o cara, o descolado, né, aquele, né, o revolucionário. Fuma droga, a favor da aborto. Exatamente. Ele é a favor da inovação, da mudança, do progresso, né? Por do isso que veio o progresso. progressismo. Exatamente. E sem autoridade nenhuma. Como? Não entendi. Esse cara é bom?
ele não é bom. Não, sem julgamento. Aqui o que ela está colocando assim, é a visão da universidade. Exatamente. Né? Porque como ela falou, tem o que o povo vê, o que a universidade fala e o que a teoria diz. Uma coisa que o Emílio, né, ele até brinca, né? É o pessoal mais jovem, descolado, Emílio Surita. Exatamente. O pessoal mais descolado, quer saber de fumar seu baseado, quer saber de fazer as coisas, mas quando chega o boleto, o pessoal vira meio conservador, porque tem que pagar essas contas. Mas conclui aí, Gabi, que eu gostei da forma como você colocou, bem legal. Então, assim... Você vai voltar, né, Gabi? Pretendo. Bom. Vamos lá. Então, assim, nas universidades a esquerda é o que tem de bom e do melhor. Nós nos preocupamos com a causa dos pobres, dos mais necessitados, prezamos pela igualdade. Então, assim, é tudo lindo, é um discurso muito bonito na teoria e a esquerda vai ser sempre jogada como vilão. É isso que as universidades acreditam. O que o povo pensa... A direita, você quer dizer, a direita vai ser o vilão. Tá. Que a direita vai ser o vilão. Tá. O que as pessoas que não estão tão inteiradas assim, dos assuntos políticos, o que elas vão pensar sobre isso, geralmente não está muito claro, né? Você fala de esquerda e direita, algumas pessoas chegam a pensar que é literalmente os que sentam na direita, os que sentam na esquerda. Exatamente. Então, assim, ainda não há uma coisa bem definida ao que as pessoas comuns pensam, né? Acho que é necessário trazer justamente o debate para que se esclareça. Agora, na teoria é completamente diferente. O que os autores, aqueles, né, com toda a base filosófica, teórica, a respeito do conservadorismo diz é que o conservadorismo, tanto na vida pessoal como no conservadorismo político, ele preza pela manutenção das instituições. Você está falando do conservadorismo como sinônimo de direita? Como sinônimo de direita, exatamente. A direita é porque ele quer conservar as coisas boas e que deram certo. E que atravessaram os séculos. Então, assim, o termo direita não é muito utilizado quando a gente vai tratar mais da parte filosófica, né, e teórica. Se utiliza mais conservador, né? E isso com base em Edmund Burke, autor da Reflexões sobre a Revolução Francesa. Adam Smith, exatamente. Esses caras, eles que basicamente trouxeram essa visão de conservadorismo. Então, na teoria, segundo os autores pelas quais levaram a ideia adiante, é prezar pela manutenção, por aquilo que é bom, né? A família, que é a base da sociedade, todas as sociedades, a família, os bons costumes, a família sempre foi o modelo pelo qual se preza pela ordem e pelo bem-estar. Porque dentro da família você gera pessoas... aquelas 3 perguntas lá. Esse é o pensamento conservador, de direita. Exatamente, de direita. Não existe conservador de esquerda? Não é possível, porque, em tese, a esquerda ela quer se desprender justamente de tudo que o conservador quer preservar. A esquerda já vê como algo que deve ser superado. E por que a galera que é tatuada é de esquerda e usa brinco, é tatuada, é cabeluda e usa brinco, é visto como esquerdista? Porque, basicamente, esse perfil, né? Essa aparência é basicamente o que eles chamam de... Universidade. Não, de literalmente quebrar os padrões. Então, né? Eles querem quebrar os padrões, então eles vão fazer com eles aquilo pelo qual as pessoas mais antigas não tinham o costume de fazer. E isso veio da época dos hippies, né? Os hippies usavam cabelo 60, comprido, exatamente. Tatuagem, fumavam maconha. E nessa década foi quando eles falavam em liberdade, maconha, droga e sexo. E aí se eu tiver errada, você me fala, por favor. E aí esse perfil foi vindo para os tempos de hoje. Exato. E praticamente a esquerda que defende isso. Exato. O nosso diretor está rindo porque ele tem perfil de esquerda. O Paulo Gomes falando nos comentários, já o careca de brinco é o conservador. Mas eu vou pior que né? Que são o nosso diretor aqui, ele é cabeludo, raspou a cabeça, tem tatuagem, eu não diria que eu sou de e direita, ele é conservador. Você é conservador. Eu não falei, eu confundi dizer esquerda. Eu não digo que eu sou de esquerda, porque assim, tudo eu bem sou que ele ativo tá com a politicamente, camiseta vermelha mas eu hoje. apoio os valores da esquerda. Na verdade, o que o diretor falou vem de encontro com o que a Gabi está falando. As pessoas não sabem exatamente. O que é direito, o que é esquerda, o que é conservador. É por isso que eu sempre então falo. é assim, se eu sou...
o nosso diretor, ele está dizendo aqui que ele apoia valores de esquerda. Não existe valores de esquerda. Existem valores de esquerda. Não existe, porque os valores, eles são conservadores de direita. Não existe. Você está dizendo que valores são imutáveis? Não, desculpa, não vamos entrar no conceito do que é valor, porque quando você fala em valor na política, no conservadorismo, você está falando de família, você está falando do respeito à propriedade, do respeito à vida. É que a palavra valor, ela vai sempre remeter a alguma coisa preciosa, algo que precisa ser protegido, preservado, né, e levado adiante. Então, diretor, quando eu até te peço desculpas, mas é super compreensível, porque o nosso diretor, ele é jovem. Sim. Ele é jovem, então... Esse é um esquerdo agora que ele deu de esquerda. Que legal. Então, por exemplo, o gay, foi até legal a brincadeira que você fez. O gay... Era por isso, mas tudo bem. Não foi isso que ele fez, não. Eu sei que não foi, mas eu peguei o gancho, porque você falou, aí eu brinquei, entendeu? O que acontece? Você pegou isso, Taral, meu Deus. O gay, olha só, por que o gay... Cadê a moral do apresentador do programa? Por que o gay, ele é visto como alguém de esquerda? Não deveria. Mas é isso que eu quero explicar. Não deveria. É que o gay, ele remete à liberdade sexual. Exato. E aí, a liberdade sexual é um pensamento defendido pela esquerda. Mas aí se associou ao gay. Só que não tem nada a ver uma coisa... Por que a direita não, assim, ela pretende conservar essa coisa do heterossexualismo? Porque ela não pretende, isso é um erro e um equívoco que a esquerda usa para confundir as pessoas. É quando a Gabi fala que direita e esquerda é confuso, que as pessoas não entendem. Isso que você está falando é um trabalho que a esquerda faz e ela consegue. Tem muita gente que pensa assim. Por exemplo, gente, acha que o conservadorismo, o Clodovil era conservador. Clodovil era um conservador. Então, defendia a família, tudo, não ele não ia na parada gay de jeito nenhum. Mas você entendeu agora? Então as pessoas, quando a gente está detonando, tentando... Queria deixar claro aqui a gente está lutando para... Queria deixar claro aqui pro chat que, mesmo não tendo nada contra, eu sou heterossexual. Ok. E você não e apesar de estar de vermelho, não é petista. Sou petista. É petista? Eu sou petista. O petista que dá... Ô, Helena, deixa eu te falar uma coisa. Mas até alguns programas ele vai deixar de ser. Quando ele souber o que o PT fez, o que é comunismo, o que é socialismo, e que o plano de governo do PT é que ele não sabe. Você gosta de dinheiro? Mas eu acho legal ele não saber. Sabe por quê, gente? Porque senão, no Frente Conservadora, só ia ter... a gente ia ficar conversando com nós mesmos. Então, o diretor sendo petista, ele vai trazer coisas que vai nos dar a oportunidade de mostrar para as pessoas o engano. Veja bem, ele acabou de falar assim, por que a direita defende o hétero? Porque, equivocadamente, muita gente acha que o conservador tem a ver com gay e hétero, e não tem. Tudo bem. Na verdade, o porquê dessa pergunta? Porque sempre que a gente entra nesse ponto... de certa forma atrelado com política, a gente vê justamente o que você me falou. É porque a esquerda usa esse, vamos chamar de artifício, para, vamos dizer que, controlar as massas, para confundir. Mas, assim, tudo o que é... Como que eu posso dizer? O que é defendido nessa questão em relação à orientação sexual é simplesmente para a pessoa ter liberdade. Tipo... Eu não quero que você pense X ou Y. Eu quero pegar meu namorado, alguma coisa assim. Exatamente. Entende? Nós conservadores estamos com você nessa ideia. Sim. Só que a esquerda passa outra coisa. Sabe aquela regra? O artifício. O conservador, ele não tem o objetivo de ditar o que você tem que fazer. Exatamente, ao contrário da esquerda. Mas assim, toda vez que você se voltar a palavra conservador, aí nós vamos precisar colocar os pingos nos is. Porque tem muito disso. Sim. O conservador defende a liberdade. A esquerda não defende a liberdade. Tem que ser obrigado a fazer o que ele quer. Exatamente, a liberdade deles é assim. Vamos defender o aborto. Isso não é liberdade. Você defende se você quiser. Você defende se você quiser. Exatamente. Mas a esquerda não. A esquerda, ela carrega a bandeira, ela vai pro pau, ela agride, ela ofende. Ela quebra. Você entendeu a diferença? O Fernando. O Fernando falou uma coisa muito interessante ali.
O petismo é um movimento de décadas de debate dentro da esquerda. Daí o grupo tradicional, ligado à esquerda, que também está ligado ao MST e outros movimentos. Mas ele falou uma coisa lá em cima. Lá em cima, ele disse... Você pode subir para mim, Tarão, um pouquinho até lá? Abraço aí, Fernando. Mas você ele viu isso. Obrigado aí. Ele é da liderança de tudo também com a Gabi. Movimento... Não, é isso aí mesmo. Não. Não, é mais Não, mais pra cima, mais pra cima. Aí. Muitos confundem esquerda tradicional com conservadorismo, porque a esquerda tradicional tem uma certa moralidade. Sim. Que hoje a esquerda esquerda identitária quer dissolver. Exatamente. É. Show. E sobre essa moralidade, como que isso é visto, assim, na visão de... Pela quem direita ou pela esquerda? Isso, na visão de quem é da direita. Pela direita, moral é aquilo que você tem direito de fazer, ser gay, ser o que você quiser, ser árvore, ser cachorro, desde que você não imponha aos outros te aceitar. Show. Tem que te Exatamente. respeitar, Legal. mas Entendi. não te aceitar. E hoje, a esquerda quer sair infelizmente, cortando o bilau de todo exatamente. mundo, quer sair Exatamente. transformando... Hoje ela quer envolver as crianças, Rotular, dizer né? que as crianças também têm a capacidade de decidir o que Desde elas criança. querem ser. É a esquerda Isso que é defende loucura, isso. sabe? Isso é loucura, isso é Ô, imposição. Isso não é liberdade. Ô, Helena, Isso não é liberdade, exatamente. só pra finalizar aqui, que falta 5 minutos, você Nossa. disse que você perguntou se tem esquerda conservadora. Vou te falar uma pessoa que eu conheço, minha sogra. Pensa numa pessoa que é esquerda, mas ela defende a moral, os bons costumes. Ela vai pra igreja, muito doido Então, isso, você me né? desculpa, mas ela não é de esquerda, né? É, não, mas ela Agora, defende, eu no muito próximo interessante. programa, eu vou Ela pedir defende. para nossa Olavinha falar mais sobre esquerda e direita, tá? Como é que nasceu essa ideia de esquerda e direita? No passado, gente, era dividido assim na Assembleia. Do lado esquerdo se sentavam os trabalhadores. E do lado direito se sentavam as autoridades, os padres França. e... Isso foi na Revolução Francesa, né? Você É. disse. Os padres, Os ricos, as né? autoridades, a polícia. Jacobinos Então, e- então foi daí que nasceu essa história. Por que esquerda, por que direita? Poderia ser outra palavra, conservador e não Exatamente. conservador. Boa. Mas é por isso. Só que aí com o tempo a coisa foi virando uma confusão e a esquerda, ela começou a criar movimentos para defender o trabalhador. Só que dentro da esquerda nasceram as pessoas que querem poder, dinheiro Também. e usam de todos os meios para conseguir. E controle, né? Mas a gente vai falar disso aí no falar próximo mais. programa. Falta 5 minutos. Gabi, muito Considerações obrigada. finais. Ela vai Obrigada, voltar. gente. Considerações aí. Vamos começar a fechar esse programa. Passou bem rápido, foi muito interessante, legal. gostei bastante da conversa. Agradeço a cada um de vocês pela presença. Vamos agradeço. agradecer ao Tarau aí pela força com... Obrigado, Tará. Obrigado, Tarau. Obrigado, Tudo Tarau. bom? Obrigado. Helena, dá o nosso boa noite aí pra essa galera bonita. Pessoal, muito obrigada. Vocês estão prestando atenção e vendo que com os programas nós estamos... A cada programa a gente está desenvolvendo mais os temas. O meu é bastante complexo, mas é interessante. É para um público seleto. Venha para o lado negro da força. É alguém que os seletos loucos. A Frente Conservadora também é muito interessante. Vocês viram o assunto que a gente trouxe hoje, né? É confuso. Show. Nosso diretor se diz petista, mas eu acredito que mais uns 5 programas aí ele vai começar a repensar, porque quando ele souber o que é o PT, como nasceu, e não é Não é gay. gay, também. Aí fala, Deixa não é claro, gay, não é gay. Se Quando ele fosse, souber que tudo de se o que tá acontecendo fosse, com o Brasil é foi o do PT. Se fosse gay, seria defendido, porque nós somos conservadores. E o que a gente defende é a liberdade de escolha. cada um querer ser o que é. E escolher. A gente não impõe. É isso Na aí. hora do Game of Muito Thrones. obrigada, gente. Gabi, tô Obrigada, super eu que feliz. agradeço. Gente, Gente, quando eu obrigado conheci pela a honra. Gabi, Obrigada, eu achava gente. ela muito chata. Mas um dia a gente... Muito chata. Menininha chata. Gente, Ai, meu Mas Deus. aí um dia eu bati um papo, comecei a ouvir, eu falei, nossa, que garota inteligente. Falei, cara, traz ela pro programa, porque a gente Obrigada, precisa gente. dela É, pro pra próximo. conscientizar. É a verdade, juventude. gente, Tchau, eu tô tchau, chata. obrigada. Quem falou? Quem falou? Quem Quem falou? Galera, Quem falou? Eu só queria deixar as redes sociais aqui, coisa rápida, tá? Seguem lá, Frente Conservadora BR no Instagram, tá? Segue também no Twitter, que é Frente Conserva BR. E temos o Telegram também, Frente Conservadora BR. Beleza. Só seguir lá, galera. Obrigado aí Fechou. pelo programa. Pessoal, agradeço a cada um aí do chat por ter acompanhado a gente, participado. Beijo, Paulo. Beijo, Fernando. Obrigada, Por gente. favor. Um beijo. Gabi, Valeu. você é meu orgulho. Muito obrigada, gente. Ah, imagina, Não se esqueçam de também, seguir a é um gente no orgulho. Instagram, @quem falou Quem falou. Insta, tudo junto, @quem falou Insta. Vai ter enquete lá essa semana pra gente trazer mais conteúdo. E é isso aí, obrigado, tenham Quem uma boa falou? noite todo Valeu. mundo. Quem falou? Quem falou? Quem Quem falou? falou? A gente falou. Quem Quem falou? falou? Nós falamos. Quem? Foi o Tarau. Valeu. Foi o Tarau que falou.